flexibilize a sua política, defende Patrício Trovoada, que diz necessário haver alguma cedência nas negociações dos programas com os países. O governo espera que o julgamento do caso de 25 de novembro seja efetivado e que a justiça seja feita. Muito boa noite, seja bem-vindo. O Governo está a fazer tudo por tudo para conseguir um novo programa com o FMI. Segundo o Primeiro-Ministro, que esteve recentemente em Washington, as negociações estão em curso e São Tomé e Príncipe tem estado a contar com o apoio de alguns parceiros multilaterais e bilaterais nessas negociações. As negociações estão ainda em curso. Esse programa, temos que fechar as negociações porque a decisão de um programa não é tomada todos os dias. Há um board, como dizem, um conselho de administração em finais de junho, se calhar nós não chegaremos a tempo, mas há um outro board possivelmente em julho e vamos ver se até lá conseguimos fechar o programa. As coisas não estão fáceis, nós estamos a negociar, estamos a ter também algum apoio favorável de parceiros multilaterais e bilaterais, parceiros ocidentais, países fortes, que estão, digamos, também a fazer o seu papel de influência para ver se o FMI, de facto, perceba melhor a situação do país e vamos ver se antes do final de julho, aliás, conseguimos fechar o programa com o FMI. É preciso que o FMI flexibilize a sua política, disse o Primeiro-Ministro esta sexta-feira em conferência de imprensa. Para Patrício Trovoada é necessário haver alguma cedência nas negociações dos programas com os países. É preciso que o FMI flexibilize um pouco a posição. Porque há regras, sim, mas há posições em que ou flexibilizamos ou mudamos as regras. E eu disse ao FMI, mas enfim, vocês têm regras que dizem que não se pode intervir no país da guerra, mas o FMI mudou as regras para dar 15 mil milhões de dólares à Ucrânia. Então, estão à espera que haja guerra aqui para nos dar dinheiro? Não. Então é preciso sermos claros também. A situação que afeta certos países como os nossos é devido à má gestão, é verdade, mas não é só devido à má gestão. E quando um país está com dificuldades e que existe uma alternância política democrática, não é? E que o próprio FMI acompanhou a gestão do anterior governo. É por isso que o FMI parou o programa, porque houve um descarrilamento. O FMI tem que perceber que um governo que chega não pode ter uma varinha mágica em 3 meses repor a situação. O FMI sabe. O FMI sabe detalhadamente a situação do nosso país. Então, sim senhor, há regras. Mas nunca há regras sem exceção. E quais são as consequências? Quais seriam as consequências para São Tomé e Príncipe se nós não tivéssemos arranjado uma maneira de financiar o combustível? O que é que o FMI estaria a fazer? O que é que o FMI estaria a dizer? Então, tivemos uma conversa muito franca com o FMI e é evidente que são cedências parte a parte. O presidente do Brasil, Inácio Lula da Silva, também teve a mesma opinião do primeiro-ministro Patrício Trovoada sobre as políticas do Banco Mundial e do FMI. O chefe de Estado brasileiro, que participou na cimeira para o novo pacote financeiro global, que terminou em Paris,
afirmou que tanto o Banco Mundial como o FMI estão a funcionar de uma forma equivocada. A desigualdade salarial, Na cimeira de um novo pacto financeiro global que teve lugar em Paris, o presidente do Brasil afirmou que o Banco Mundial e a FMI são duas instituições financeiras internacionais que deixam muito a desejar devido à sua política de combate à pobreza. Vamos ter claro que o Banco Mundial deixa muito a desejar naquilo que o mundo aspira do Banco Mundial. Vamos deixar claro que o FMI deixa muito a desejar naquilo que as pessoas esperam do FMI. E muitas vezes os bancos emprestam dinheiro e esse dinheiro emprestado é o resultado da falência do Estado. É o que estamos vendo na Argentina hoje. A Argentina, da forma mais irresponsável do mundo, o FMI emprestou 40 bilhões de dólares, 44 bilhões de dólares para um senhor que era presidente, não se sabe o que ele fez com o dinheiro, e a Argentina hoje está passando uma situação econômica muito difícil, porque não tem dólar nem para pagar o FMI. Então é importante que a gente tenha noção de que a gente não pode continuar com as instituições funcionando de forma equivocada. Mesmo o Conselho Nacional de Segurança da ONU, os membros permanentes não representam mais a realidade política de 2023. Neste evento, que tomaram parte chefes de Estado e dos governos mundiais, Lula da Silva relembrou do plano elaborado pela União Africana, FIDE, que previa investir 360 bilhões de dólares para investimento em infraestruturas em todo o continente africano. Eu, por exemplo, conheci um plano feito pela União Africana chamado FIDE. Era um plano que previa investimento de 360 bilhões de dólares para investimento em infraestrutura em todo o continente africano. Se o mundo desenvolvido resolvesse financiar empresas para construir as necessidades de infraestrutura daquele plano, a África já teria dado um salto de qualidade na infraestrutura. Ontem nós ouvimos o presidente do Congo falar do Rio Congo. Pelo que eu sei, o Rio Congo daria para fazer pelo menos 3 Itaipu, que é a maior hidrelétrica do Brasil. Mas não tem nenhuma, porque não tem dinheiro e porque não tem financiamento. E nós precisamos parar, de a nível internacional, de fazer proselitismo com recurso. Eu vou ajudar essa coisinha aqui, eu vou ajudar essa coisinha ali, quando na verdade nós precisamos dar um salto de qualidade. É de fazer investimento em coisas estruturantes que mudam a vida dos países. É para isso que eu estou otimista com a criação do Banco dos BRICS. É para isso que eu estou otimista com a possibilidade de criar o Banco do Sul. É para isso que eu estou otimista da gente discutir moeda de comércio. Por que se acabou com a Organização Mundial do Comércio? Vamos ver se todo mundo aqui se lembra como é que acabou a Organização Mundial do Comércio. Tinha eleição nos Estados Unidos em 2009. E por isso o presidente Bush se afastou da Organização Mundial do Comércio e o acordo que estava quase para ser feito não foi feito e nunca mais os Estados Unidos voltou à Organização Mundial do Comércio. Eu imaginei que o Obama iria votar assim que tomasse posse e não voltou. E a Organização Mundial do Comércio hoje faz muito pouco. Na cimeira para um novo pacto financeiro global que terminou na capital francesa, os líderes mundiais não chegaram a acordo para a criação de um imposto sobre emissões de gases com efeito de estufa que previa transferir 100 mil milhões de dólares para os países pobres através do FMI. Eu estou doido para fazer um acordo com a União Europeia, mas não é possível a carta adicional que foi feita. Na conferência de imprensa desta sexta-feira, o Primeiro-Ministro falou do acordo estratégico com Angola, em que se prevê a atribuição de alguns ativos do país ao Estado angolano, nomeadamente as ações no BICEP e na CST. Para Patrício Trovoada, trata-se de um acordo em que as duas partes ganham e vai permitir São Tomé e Príncipe cumprir com a sua obrigação perante Angola. Angola e São Tomé e Príncipe temos uma relação forte, histórica, familiar.
fazemos parte do mesmo espaço geográfico. Muitos santomenses também têm origem angolana, muitos angolanos têm origem santomense. Bom, mas as contas são as contas. E nós chegamos entre a dívida de combustível e as outras dívidas a ultrapassarmos estamos a 340 mais ou menos milhões de dólares. Bom, temos que encontrar um mecanismo de pagamento da dívida. E que não é o mecanismo que o anterior governo do Sr. João Bonjus e os acólitos encontraram, que é dizer, não, isso fica dívida soberana. Quer dizer, descarrilaram com o FMI. Ainda por cima acrescentam 340 milhões de dólares nas contas da dívida pública. Então o que é que querem que se faça com o país? Conseguimos, com os angolanos, um acordo que diz, bom, essa dívida vai ser tratada fora desse quadro. E um dos mecanismos, é realmente a troca de ativos contra a dívida. Bom, e é isso que nós estamos a discutir. Os ativos, os mais evidentes, quer dizer, você não vai trocar um ativo que não vale. Ativos mais evidentes parece ser o BIST, as nossas ações no BIST, e parece ser as nossas ações na CST. Bom, esses são identificados, mas poderá haver outros ativos a identificarmos. Mas qual é o problema que eu vejo na cabeça de muitas pessoas? Estamos a dar a coroa da República. Qual coroa? Qual coroa? O BISP é um banco comercial. Nós estamos num país liberal. O que importa, os privados, é pagar imposto ao Estado. Tá? E o que importa ao Estado é regular o mercado. Por isso, se as pessoas perguntam, mas amanhã se troca essa dívida contra o BISP, mas aquilo que eu digo é que eu não vejo problema nenhum, porque eu devo esse dinheiro a Angola. Qual é o problema? Mas aquilo que nós estamos a dizer na parceria estratégica, e é isso que é preciso olhar para a parceria estratégica, eu digo que se a economia santomense não crescer, qual vai ser o valor do ativo? Se Angola e Santo Tomé e Príncipe trabalharem para fazer crescer a economia santomense, é verdade que as ações do Estado no BIS vão subir de valor? É verdade que uma empresa de telecomunicações vai também crescer em termos de valor de ativo? Mas é verdade que todos os santomenses vão beneficiar de uma economia em crescimento. E se daqui a 10 ou 15 anos ou 20 anos valorizarmos esses ativos e servirem para amortizar a dívida, onde é que está o problema? Onde é que está o problema? Nós não devemos a Angola. Por isso, o mecanismo que estamos a trabalhar para Angola é um mecanismo que as duas partes ganham. O professor de Direito da Universidade de Coimbra espera que a clarificação dos acontecimentos de 25 de novembro seja feita de acordo com o princípio de separação de poderes. O Palácio dos Congressos acolheu esta sexta-feira um fórum sobre qualidade, inovação e segurança agroalimentar, uma iniciativa da Associação dos Jovens Agricultores de Portugal, em parceria com o governo são-tomense. O primeiro-ministro Patrício Trovoada foi quem fez a abertura do evento. Tratou-se de um fórum internacional sobre as políticas agrícolas e alimentares globais. O objetivo foi de estimular a promoção agroalimentar através de troca de experiências entre Portugal e São Tomé e Príncipe nesta matéria. Neste intercâmbio, a organização sugeriu ao país uma estratégia diferente
para o engrandecimento da agricultura nacional. Bem que a melhor forma de desenvolver os territórios urbanos é mesmo investir nos territórios rurais, torná-los mais atrativos, não só pela agricultura, como também através de outras atividades direta ou indiretamente relacionadas com a agricultura. As mais diretas, obviamente, o turismo em território rural, o turismo de natureza, as atividades ao ar livre, muitas delas podem se transformar, obviamente, em negócio, mas também trazer cidadãos puros que gostam, mas para poderem estar, nós temos de melhorar esse nosso território, essa nossa paisagem, adaptá-la à circunstância daquela realidade, as pequenas casas de madeira, construções, as pessoas apreciam isso e nós hoje temos de trazer os visitantes que vêm só às praias. Eu falo, por exemplo, de Portugal, mas aqui a praia continua a ser sempre um fator de atração, mas temos de os levar ao campo para perceberem o que é que o campo lhes pode também oferecer. Em Portugal passa-se a mesma coisa, nós temos turistas 365 dias por ano. Desses, qual é a percentagem que visita o Alentejo, a Beira Interior, Trás-os-Montes? Sim, é já alguma percentagem, mas devia ser muito mais, e aquilo que nós promovemos para que eles levem na bagagem, e aqui também acontece o mesmo em Santo Tomé, as boas recordações, que não são só apenas as selfies e as fotografias que tiram uns aos outros, mas muito mais do que isso, os vinhos, os queijos, os enchidos, aquilo que nós estamos aqui a promover, com este projeto, este Portugal Gourmet e a qualidade desses produtos, e aquilo que vocês também têm aqui em Santo Tomé. Rui de Carmo, embaixador de Portugal em São Tomé e Príncipe, na sua intervenção defendeu que a questão da insegurança alimentar em países insulares está ligada às questões climatéricas. Que constitui um dos maiores desafios da humanidade no século XXI. As mudanças climáticas podem reduzir a produção agrícola, a qualidade nutricional dos alimentos, a disponibilidade de água, a estabilidade dos preços, assim como aumentar os riscos de pragas, doenças e perdas pós-colheita. Os estados insulares são particularmente afetados e enfrentam desafios comuns de desenvolvimento, incluindo a dependência de produtos e alimentos importados, a baixa produtividade, a dificuldade na exportação de bens, a vulnerabilidade às alterações climáticas e aos desastres naturais, o acesso limitado ao crédito e aos mercados e a dependência de financiamentos externos. O primeiro-ministro Patrício Voada, na sua intervenção, destacou a juventude como a aposta para o crescimento da agricultura nacional e, sobretudo, trabalhar para a sua valorização ao nível internacional. Eu acho que, felizmente, existe hoje uma consciência por parte dos jovens que é preciso preservar o planeta. Jovens de Portugal, jovem da Suécia, jovem da África do Sul, do Brasil, de Cuba, de São Tomé e Príncipe, da China, existe essa preocupação. Então, nós em São Tomé e Príncipe, estou convencido que, com a consciência da nossa identidade, de onde é que estamos a vir, de onde queremos ir. Os jovens de São Tomé e Príncipe interagindo com os jovens do mundo, com mais educação, com mais inovação e com mais preservação. E há pessoas aqui na sala que já ouviram essas três coisas: educação, inovação, preservação. E são jovens. E eu estou a retomar o lema desses jovens santomenses. Com esses três fatores: educar, inovar, preservar, e acreditar em nós próprios, e interagir com todos os outros jovens na busca de um planeta melhor, havemos de conseguir ter aqui, em São Tomé e Príncipe, uma vida melhor. Este fórum sobre a segurança agroalimentar contou também com algumas atuações culturais nacionais.
professor de Direito da Universidade de Coimbra espera que a clarificação dos acontecimentos de 25 de novembro no país seja feita de acordo com o princípio de separação de poderes. Jonatas Machado deu este sábado uma aula magna sobre os direitos humanos na capital santomense, a convite da Procuradoria-Geral da República. Quem é que trabalha nos ofícios? Jonatas Machado é diretor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e é também presidente do Centro de Direitos Humanos de Coimbra. Foi convidado pela Procuradoria-Geral da República para uma aula magna sobre os direitos humanos. Os direitos humanos são uma temática extremamente importante e que deve abranger a atividade de todas as instituições públicas e também, obviamente, das entidades privadas. Nós podemos falar aqui com advogados, com procuradores, com juízes, com ministros, com forças policiais e com a sociedade civil, no sentido de sensibilizar a todos para a necessidade de juntos trabalharmos no sentido do fortalecimento dos direitos humanos, quer sejam os direitos civis e políticos, quer os direitos económicos, sociais e culturais, que se fazem também com políticas públicas de desenvolvimento humano, desenvolvimento social, em todas as áreas, na área da educação, da saúde, da habitação, do saneamento básico, na área também da proteção das mulheres, das crianças, dos idosos, dos deficientes, dos mais vulneráveis, enfim. Os direitos humanos são direitos de todos os seres humanos, por todos os seres humanos, e que exigem um esforço conjunto de todos nós. Porque em São Tomé e Príncipe continua presente os acontecimentos de 25 de novembro que mancharam a imagem do país em matéria dos direitos humanos, este professor universitário de Direito espera que o caso seja clarificado, respeitando o princípio de separação de poderes. Eu espero que haja essa clarificação, que essa clarificação seja feita de acordo com o princípio da separação de poderes, que todas as instituições atuem dentro das suas competências, respeitando as competências dos outros e que também respeitem os timings, ou seja, o tempo de cada uma, não é? É preciso investigar bem, é preciso apurar exatamente o que se passou e preparar, digamos, os processos para que eles possam decorrer de forma autónoma, de forma independente, sem perturbações institucionais e que a justiça possa ser servida e a democracia de São Tomé e Príncipe possa sair mais forte e vitoriosa. Professor da Faculdade de Direito de Coimbra, com aula magna sobre os direitos humanos. O Governo espera que o julgamento do caso de 25 de novembro seja efetivado e que a justiça seja feita, disse a Ministra da Justiça, Administração Pública e Direitos Humanos, Ilza Amado Vaz. As declarações de Ilza Amado Vaz foram ouvidas na cerimónia de encerramento da aula aberta sobre os direitos humanos que teve lugar este sábado na capital do país. A aula magna sobre os direitos humanos é uma iniciativa da Procuradoria-Geral da República, abraçada pela Universidade de Coimbra e surge na sequência dos trágicos acontecimentos de 25 de novembro no quartel do Exército, onde 4 cidadãos foram torturados até a morte, na sequência de uma alegada tentativa de golpe de Estado. Dado aos últimos acontecimentos do dia 25 de novembro, vivenciado pela nação santomense, bem como que temos assistido pelo mundo inteiro, demonstram que a democracia e as liberdades continuam a ser frágeis e podem ser postas em causa, tornando assim ainda mais necessário reiterar o nosso compromisso com os valores que permitem e permitiram a evolução moral e ética da humanidade. Os recentes acontecimentos do dia 25 de novembro de 2022, com contornos de extrema violação de direitos humanos, marcou de maneira indelével a história do povo santomense, movimentou um sentimento de revolta nacional. Esses atos contra a democracia e contra os direitos humanos mereceram do governo a condenação pública,
e uma denúncia dos atos de violação de direitos humanos feito ao Ministério Público e desencadeou, no âmbito das suas competências, todos os mecanismos para que os órgãos competentes pudessem ter os meios para investigar, acusar e condenar todos os envolvidos. E aguardamos que os julgamentos sejam efetivados e que a justiça seja feita efetivamente. A paz e a tranquilidade interna, segundo a Ministra da Justiça e Direitos Humanos, foram abaladas e a imagem do país afetada em consequência dos referidos acontecimentos. Não obstante tratar-se de um ato isolado, este acontecimento afetou a paz e a tranquilidade interna, bem como a imagem do país. Mobilizou a sociedade civil, as organizações nacionais, regionais e internacionais de direito humano, reforçando assim o esforço do governo de continuar a fazer mais para garantir a proteção dos direitos humanos. Desafios em que Portugal se predispõe em ajudar. Portugal é e continuará a ser um parceiro importante de São Tomé e Príncipe, fruto de afinidades históricas e culturais, de uma língua e matriz jurídica comuns, mas também de uma visão partilhada sobre o desenvolvimento deste país. A União Europeia, através da embaixadora para Gabão e São Tomé e Príncipe, por videoconferência, também manifestou a disponibilidade de ajudar São Tomé e Príncipe na matéria dos direitos humanos e não só. Veja depois do intervalo, o grupo Wagner, que apoia a Rússia na guerra na Ucrânia, tomou de assalto o centro militar russo na região de Rostov e Putin promete resposta à altura. Tensão em Moscovo a colocar ponto final no telejornal deste sábado. Obrigado pela preferência. Continuação de boa noite. Até amanhã.